Eu quero que o Espírito Santo de Deus possa estar direcionando essa palavra aos nossos corações. Primeiro, sobre mim, sobre a minha vida, e estendendo aos demais irmãos. E nós vamos falar sobre os desafios pós-pandemia. Porque nós nós vivemos um tempo muito difícil. A gente teve essa experiência, de viver esse tempo. E eu creio que foi uma oportunidade de Deus para nossas vidas. Embora a gente veja isso como algo muito difícil, mas ainda assim nós temos que ver que nós tivemos a oportunidade de passar esse tempo. E com isso nós crescemos. Nós vamos vencer esse tempo. A nossa geração, essa geração de pastores vão vencer esse tempo. É certo que Deus levou alguns, mas nós que ficamos, nós estaremos do outro lado muito mais maduros e aptos a passar por dificuldades mil. Porque esse tempo foi um tempo difícil para nós. Pegou a gente de surpresa. Como se diz, pegou a gente de calça curta. A maioria de nós não sabia muito como mexer com esse negócio de internet, de transmissões, A gente era acostumado com grandes congressos, de fazer festividade, movimentos na igreja, e de repente tudo isso parou e a gente ficou sem saber o que fazer. Mas nós vencemos. Nós estamos aqui hoje porque nós vencemos. Eu sei que às vezes você está aí com o seu coração entristecido por esse tempo. Se não tivesse havido isso, eu tinha produzido muito mais. Eu não tinha perdido algumas pessoas na igreja. Eu estava com uma frequência ótima antes da pandemia e hoje eu estou com dificuldade para trazer as pessoas novamente para a igreja. Talvez você está com o seu coração um tanto triste. Mas eu quero dizer para você que primeiro você tem que cuidar de você. O importante de tudo isso, porque a igreja é de Deus. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus. E se algumas pessoas saíram da igreja, você fez o seu trabalho na medida que você pôde fazer, com as restrições todas que nós tivemos, nós procuramos fazer o máximo, nós fizemos a nossa parte. Mas o importante é você está em pé diante da presença de Deus. A sua família está em pé diante da presença de Deus. Então isso é muito importante, você é vencedor. Eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em outra versão diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
esses versículos estão bem contextualizados para o nosso tempo. Nós estamos aqui para fazer o bem, nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós estamos aqui representando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim como Jesus, nós estamos aqui para servir as pessoas, e é isso que o apóstolo, ele está dizendo. Cuidado na maneira como vocês vivem, ou como vocês estão desempenhando o seu ministério, como vocês estão cuidando das suas famílias. Nesse tempo que eu passei, que os irmãos sabem, fez-me muito refletir algumas situações em questão de família, porque nós como pastores, nós nos entregamos muito ao ministério, nós doamos o nosso tempo e nós ficamos num ativismo incomum. Nós trabalhamos mais do que o CEO, né, que o pessoal fala, né? Mais do que os caras que lidam com administrações de grandes empresas. E às vezes nós deixamos as mínimas coisas dentro de casa. Às vezes nós não lutamos para que possamos dar o melhor para as nossas famílias, ou mesmo reconhecer mais os nossos cônjuges, os nossos filhos. Às vezes, sem querer, nós deixamos em segundo plano. E o que o apóstolo está colocando aqui para nós, e isso tem um leque muito grande nesta expressão que ele está deixando aqui para nós, é que nós temos que ter cuidado com a maneira que nós vivemos. No âmbito familiar, no âmbito da saúde, nós perdemos muitos pastores, viu, pastor João Olímpio? Creio que na renovada uns 40 pastores. Nós perdemos, mas a maioria deles estava com sobrepeso, tinha situações de comorbidades muito graves. Por quê, irmãos? Por conta desse ativismo exacerbado, sem lembrar-se de si mesmo, sem cuidar da sua saúde. Eu mesmo posso colocar. Ontem eu passei com um médico, com a médica, e ela me disse: há quanto tempo faz que você não passa com um cardiologista? Eu falei: eu nunca passei com um cardiologista. Né? Então, a gente espera que aconteça alguma coisa conosco ou com alguém da nossa família, para que a gente possa agir em função da família, em função de nós mesmos. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é que você tenha cuidado com a maneira que você vive, antecipe as coisas, cuide de si mesmo. E ali na frente ele vai dizer: não seja insensato, seja sábio. E é o que nós temos que aprender. E o que o apóstolo vai colocar no versículo seguinte é que nós temos que aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos hoje. Porque nós, às vezes, perdemos muitas oportunidades. Às vezes, nós passamos do tempo numa igreja. Deus está nos dando outra oportunidade e nós não queremos. Nós queremos ficar no nosso quadrado. Nós queremos ficar acomodados. Nós estamos bem, nós estamos tranquilos. Mas Deus está dizendo: é o tempo, é a oportunidade que você tem. Até aqui eu estou com você. E daqui a pouco, se você for teimoso, aí as coisas começam a se complicar. Então, nós temos que aceitar o tempo de Deus, entender o tempo de Deus, aproveitar as oportunidades. Às vezes,
a oportunidade que nós estamos tendo em relação àquilo que temos hoje, ela parece desfavorável. Ela parece desfavorável. Mas ali vai estar a bênção de Deus e aqui vai acabar a bênção de Deus. Então nós temos que saber pegar a oportunidade que Deus nos dá, para que nós sejamos abençoados. Para que nós sejamos abençoados. E Deus, Ele está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de você. Os dias são maus, mas Deus está cuidando de você. E Ele está te dando oportunidades para que você, nesse tempo de dificuldade, viva melhor, esteja dentro do propósito, e mesmo em tempo de guerra, você viva em paz, porque o seu general estará na frente. Glória a Deus. O que nós aprendemos com essa pandemia que vivemos por esse tempo? Aprendemos mais do que nunca a necessidade da oração. A necessidade de exercer a fé. A necessidade não de pedir cura, mas pedir a misericórdia de Deus. A necessidade de chorar, de se humilhar diante de Deus. Porque o tempo chegou, um tempo difícil, um tempo em que o homem não sabe dar resposta, não sabe dar solução. Um tempo em que o médico vai chegar e dizer, olha, não tem o que fazer, é esperar. Um tempo em que as pessoas estão aterrorizadas, amedrontadas. Um tempo em que as pessoas, umas têm medo das outras, de chegar perto das outras, de tocar na mão das outras. É esse tempo que nós vivemos. Eu já falei aqui com a igreja, eu disse, o tempo não é de pedir cura. O tempo é de pedir misericórdia. O tempo é de se vestir de saco, de se cobrir de cinza e se humilhar perante a potente mão de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A igreja tem que ter esse entendimento. Lamentações capítulo 3, no verso 29, diz assim, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu vivi esse tempo. Não somente com a minha esposa, mas com outras pessoas. Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Eu orei por muitas pessoas e não teve jeito. Eu orei por muitas vidas e se foram. Mas oramos por muitas vidas e a misericórdia do Senhor alcançou. E é o que a palavra está dizendo. Põe a tua boca no pó, talvez, segundo a sua soberania, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, talvez haja esperança. Talvez mova o meu coração. Esse é o tempo. Lamentações 3, no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Eu creio que aqui muita gente pegou essa doença, né? Muitos aqui, eu também. A misericórdia de Deus. Porque nós poderíamos não estar aqui. Mas Deus teve misericórdia de nós. Deus nos deu uma nova oportunidade. Nós vimos nisso a fragilidade humana revelada, a limitação da ciência.
Nós tivemos a incerteza também na economia. E isso levou a igreja, ou se não levou ainda, deve levar a igreja a crer nas promessas do Todo-Poderoso. E que Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Nós aprendemos a orar mais. Alguns grupos de intercessão que não existiam, existem hoje. Foram levantados durante a pandemia. Às vezes grupos até virtuais de oração. Cada um na sua casa, mas orando muito, clamando muito. As igrejas levantaram os seus grupos de intercessão porque havia necessidade. Alguns irmãos estavam sofrendo. Algumas famílias estavam chorando. E num tempo pós-pandemia, deve-se esperar uma igreja mais solidária na oração e também na ação. A igreja é o porto onde as pessoas vão chegar para encontrar-se com as boas novas que estão chegando dos céus para elas. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, diante das dificuldades, diante das incertezas que estamos vivendo em nosso país. O ano que vem é ano de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode-se acontecer um partido de esquerda entrar, ninguém pode dizer que não. Também não pode dizer que sim, mas a gente não sabe. Deus é soberano e Ele permite certas coisas acontecer, certas coisas que a gente fala, mas isso é impossível acontecer, e acontece. O que a igreja tem que fazer? Entrar na política? Começar a discutir política pela internet? Ou defender alguém do lado X ou Y? Eu tenho passado vergonha esses dias por alguns pastores que dão a cara para bater, por algumas pessoas que estão na política, que depois decepcionam. E a igreja fica maculada por conta dessas situações. Eu creio que a igreja tem que ter um posicionamento bíblico, sim. Mas a igreja não tem que defender pessoas. A igreja tem que defender o Evangelho. Tem que defender o Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor Jesus seja entronizado sobre esta nação, sim. E o que nós podemos fazer como igreja é orar e agir. É orar e evangelizar. É orar e buscar as pessoas. Essa igreja que Deus quer. Essa igreja que se ativou para a oração e tem que, pós-pandemia, continuar ativada para a oração. Nós vamos precisar de uma igreja que foque a pregação na espiritualidade e na vivência cristã, que promova crescimento individual dos crentes. Nós vimos que, eu creio que todos vocês passaram por isso, que os membros de nossas igrejas, se os pastores ficaram perdidos, imagine os membros da igreja. Que os nossos membros não têm costume de fazer culto doméstico. Não tem costume nem sequer de ler a Bíblia em casa. Não tem costume nem de orar em casa. Nós estamos vivendo uma época em que os crentes não oram mais, não lêem a Bíblia, em que os crentes não cultuam em casa. Eles vêm para a igreja e eles se alegram com aqueles louvores frenéticos, espirituais, com aquelas mensagens que levantam o ego deles, que dizem para eles: você pode, você consegue,
Deus é obrigado a cumprir a sua palavra na sua vida. A maioria dos crentes estão acostumados dessa maneira, mas eles não cultivam uma vivência, mas um consumo de espiritualidade. Hoje as pessoas estão mais por consumir espiritualidade, e elas pensam que estão pagando por isso. Mas nesse momento, elas ficaram em casa, sem as reuniões no templo, sem a assistência dos produtores de espiritualidade. A maioria do povo, como eu já falei, não sabe exercitar a fé em casa, não sabe se posicionar individualmente, em pequenos grupos, com a sua família, com o seu lar. Não aprenderam a adorar com as suas próprias vozes. Não é cantar afinado ou não, mas é adorar. Adorar a Deus com as suas próprias vozes. Porque se nós formos analisar em nossas igrejas, muitas pessoas, elas só ficam assim, ó. Glória a Deus, né? O ministério do louvor está levando a adoração e eu estou aqui, né? Estou aqui fazendo a minha parte. Mas quando em casa não há adoração, não há busca de Deus, os nossos crentes não aprenderam a lidar com o sofrimento, com a dor, porque de certa forma, quase que sem querer, a gente emendou por esse lado que Deus é o Deus de bênção e de vitórias, mas a gente não pregou que o sofrimento vem, e às vezes o sofrimento vem para lapidar, para purificar, para amadurecer, para provar quem é dele ou não. E esse tempo que nós estamos vivendo agora parece que foi uma peneira de Deus. Deus peneirando a igreja. Olha aqui, ó, quem ficou. Olha aqui quem sobrou. Nós precisamos, amados irmãos, fazer com que os nossos membros, com que as nossas igrejas redescubram a fé. Redescubram a fé. Temos essa necessidade de reaprumarmos sobre o fundamento que é Cristo. Levar os nossos crentes a redescobrir o que significa viver na dependência do Senhor. E nós também, como pastores, nós temos que redescobrir isso. É Deus que nos sustém, é Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que abre, é Deus que opera. Como é bom, irmãos, sentir-se cuidado por Deus. Minha esposa disse esses dias, eu estava numa situação e eu comentando com ela, ela falou: Isaías, eu não faço mais igual você. Você está ansioso. Sabe o que eu aprendi? Que Deus cuida de nós. Que Deus cuida de nós. Como diz o hino, eu não era para estar aqui, mas eu estou, por quê? Porque Deus cuida de nós. Aconteceu conosco, irmãos, nós redescobrimos a fé. Famílias se unindo em oração, igreja se unindo em oração. E quando a gente faz assim, as coisas acontecem. Os milagres acontecem. Eu estava lá com o Ezequiel essa semana. Preguei lá. E ele levou-nos para visitar lá a construção da igreja. Que magnífico. No lugar daquele de gente pobre. Uma igreja fantástica. Eu não sei nem quanto ele gastou dinheiro. Acho que ele nem sabe também. De onde vem esse dinheiro, irmãos? A obra de Deus é feita por fé. A nossa vida é pela fé. O que nós
temos que fazer como igreja pós-pandemia. Deus talvez nos deu esse tempo para repensarmos. Meu filho, fica aí um tempo, a igreja vai ficar fechada, pensa bem aí. O que você estava fazendo, do modo como você estava fazendo, o que você estava tolerando. Uma das coisas que a igreja tem que fazer é não se amoldar ao contexto mundano. O que nós estamos vendo é uma igreja saindo daquilo que o Senhor Jesus colocou. Nós precisamos de pastores que não se amoldem às necessidades da vida de pecado das pessoas, que não se adequam à igreja a costumes mundanos, que não seguem tendências teológicas da valorização do ser humano e da desvalorização da palavra. Um evangelho que coloca a Bíblia em um quadrado, que tira a vida das Escrituras, tira o poder da palavra e satisfaz as exigências da satisfação da carne no tempo presente. Pastores presbiterianos renovados, que aprendemos desde o início, que nos convertemos a este evangelho, temos que mostrar para essa moçada que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é o direcionamento para a vida do homem. O evangelho é o poder de Deus. E não nos amoldarmos a essas conversas mole, a essas palavras suaves, com cenários bonitos. Sabe, irmãos, você é o cara que Deus deixou aqui. Às vezes você se compara, nossa, ó, se eu tivesse esses equipamentos, essa equipe, se você tivesse, você não ia fazer igual. Porque você nasceu com um propósito na terra. Nós, irmãos, somos pastores que não fomos chamados para enganar ninguém. Nós não somos pregadores de ilusão, nós somos pregadores da verdade, e nós temos que continuar com a verdade. Nós não podemos querer encher as nossas igrejas de qualquer maneira, aceitando o pecado. Nós temos que aceitar as pessoas, mas não podemos aceitar o pecado. Nós temos que amar pessoas, mas não podemos aceitar o pecado delas. Nós temos que confrontá-las com a palavra de Deus. O que nós estamos vendo nos dias atuais? Os modismos chegando nas igrejas. E essa coisa emocional parece que pega os pastores. Eu vejo lá um pastor usando brinquinho, daqui a pouco eu estou colocando um brinquinho também, porque o cara faz sucesso. O cara está por cima, ele está fazendo a diferença. O que faz a diferença é a palavra de Deus. O que muda é a palavra de Deus. Nós às vezes colocamos luz na igreja, mudamos um pouco a cor, mas isso na vida das pessoas não influencia em nada. Antes, às vezes, as pessoas chegam na igreja pela comodidade, porque fica parecendo com algo que ela era acostumado a ver lá fora. Nós temos que continuar, irmãos, naquilo que nós aprendemos. Naquilo que nós aprendemos. Algumas coisas certamente nós vamos contextualizar que não fogem da palavra de Deus, mas tudo tem que estar no contexto da palavra. Tem que estar no direcionamento da palavra. Nós temos que ter coragem e uma pregação virtuosa. Pastores que têm posicionamento, que têm personalidade, que têm coragem de falar, que não se calam. A igreja é o aio de santidade, porque sem a igreja o povo se corrompe. Ai da humanidade se a igreja não estivesse por aqui ainda. A igreja é o contrapeso, é o equilíbrio dos crentes. E se os pastores estiverem desviados, estiverem amoldados às coisas desse mundo, o que será da igreja? O que será da igreja de Cristo? Se a igreja não exerce o seu papel com direcionamento na palavra e a unção, o poder, a autoridade de Deus, já está perdida, pois o inimigo é rápido em sua ação. Nós, como homens de Deus, temos que ter coragem. Nós temos que ter essa pregação virtuosa, essa pregação que libera poder de Deus sobre o povo, essa pregação que faz com que as pessoas saiam com temor, porque hoje as pessoas não têm mais temor.
Hoje as pessoas não querem mais respeitar pastores. Algum tempo atrás, não é saudosismo isso, mas o pastor chegava na casa de uma pessoa, ele era recebido como santo homem de Deus. E hoje ele é recebido como qualquer. Alguns até nem chamam de pastor. Você tem que ser respeitado como santo homem de Deus, em qualquer lugar, como santo homem de Deus. E Deus quer, nesse pós-pandemia, homens de coragem, com pregação virtuosa. Aleluia. Deus quer que a igreja saia das quatro paredes. Foi um tempo que nós ficamos distanciados, ficamos longe das pessoas, nós ficamos com medo. E é certo que nós tivemos que tomar cuidado, mas no tempo pós-pandemia, é necessário que a igreja saia das quatro paredes, porque a igreja de porta aberta não traz ninguém. A igreja só traz ovelhas quando vai onde elas estão, fazendo os nossos cultos aqui, porta aberta, pouco resultado. Mas se a igreja estiver na rua, muitas pessoas se ajuntarão. Gálatas capítulo 6, no verso 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Provérbios 3, 27 e 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo. Se pode ajudar hoje. Deus quer uma igreja posicional. Jesus Cristo colocou a sua igreja para dentro. Ela não está isolada da realidade das pessoas que vivem ao seu entorno. A igreja tem que entender a necessidade das pessoas que estão ao seu entorno. As pessoas têm que conhecer o que a igreja tem a oferecer, no que a igreja pode ajudá-las. Às vezes nós ficamos, de certa forma, esperando o que as pessoas podem fazer pela igreja, mas nós não pensamos muito em o que a igreja tem que fazer pelas pessoas, porque não é só a falácia, é a ação. Há pessoas perto das nossas igrejas, e existem muitas pessoas ali ao seu entorno que estão passando por grandes necessidades. E qual o trabalho que a igreja pode fazer para ajudar essas pessoas e abrir oportunidade para chegar com o evangelho a essas pessoas? Uma igreja que se posiciona onde está. Uma igreja que tem responsabilidade para com a evangelização, focando no bairro onde ela está inserida, se preocupando com as crianças, com os jovens, com a terceira idade, preparada para atender as pessoas nas suas dores, ansiedade, nos processos de depressão, de medo que esse tempo trouxe. A igreja tem que preparar-se para isso. A igreja tem que incentivar os nossos irmãos a estudar, as irmãs a estudar, principalmente as áreas que a igreja pode trabalhar junto com esses irmãos. Psicologia e outras ações. Nós entramos aqui para o lado espiritual, mas nós temos que entender também que a igreja tem que se posicionar na ação social para poder então ter abertura de evangelização dessas pessoas. Pesado para nós, porque às vezes nós não sabemos lidar com isso. Mas a igreja tem que descobrir onde estão as bocas. A igreja é respeitada. E tem muitos vizinhos da igreja, mães que estão chorando porque estão perdendo seus filhos para as drogas. Crianças, adolescentes que estão passando por processos de pedofilia, que estão se perdendo. E a igreja está fazendo muito pouco, porque nós nos centramos nos nossos cultos, nos nossos congressos, nas nossas coisas, em nos alegrarmos, em nos regozijarmos nós mesmos, enquanto as pessoas ao redor de nós estão sofrendo, estão chorando. E a igreja tem feito muito pouco. Às vezes nós temos nos preocupado em quantas curtidas teve o nosso culto, em nossas transmissões. Nós temos nos preocupado como está o nosso status como pastor, como está o nosso Ibope, quem está melhor nas pesquisas da região. E Deus falando conosco, é preciso investir. É preciso investir tempo. Às vezes a igreja vai ter que angariar recursos para atingir essas pessoas. Às vezes a igreja vai ter que focar mais em angariar recurso para missões locais, missões fora do contexto de igreja. Mas às vezes nós
Nós pensamos lá fora, mas ali na região onde nós estamos investindo pouco. Nós temos que repensar sobre isso. A igreja pós-pandemia, ela não vai poder se esquecer e deixar de lado as redes sociais. A igreja vai ter que se aprimorar nisso. Porque os jovens, os adolescentes, as crianças estão lá. E o pessoal da identidade de gênero, o pessoal que defende até a pedofilia, estão querendo abrir a mente dessas crianças para o lado mal. Que elas enxerguem que isso é algo normal. Que elas vão ter que aceitar a qualquer custo. Que os pais têm que aceitar. Que a igreja tem que aceitar. Nós não podemos ficar fora das redes sociais, irmãos. Tem pastor que falar, não faço, porque o irmão vai ficar lá em casa e não vai vir para o culto. Não, quem tem que vir para o culto, vem, irmão. Quem gosta de igreja, vem. Nós transmitimos para os de fora e não para os de dentro. Se os de dentro vai por esse lado, problema deles. Mas nós temos que continuar investindo nas redes sociais e nos aprimorarmos nisso. Se Jesus estivesse hoje entre nós, sabe o que ele ia usar? YouTube, Facebook e Instagram, para chegar nas pessoas. É uma realidade que nós não podemos fugir, e nós temos que aprimorar isso, fazer melhor, investir nisso, estudar sobre isso, levantarmos equipes na nossa igreja de multimídia, treinar os nossos jovens, os nossos adolescentes, que eles estão muito mais inteirados sobre isso, e a igreja tem que trabalhar nisso, irmãos, tem que entrar nisso. Pós-pandemia, a igreja precisa de pastores ativos, pastores que não fazem corpo mole, que levantam cedo, que têm o seu particular de oração e intimidade com Deus. Pelo menos 1 hora estão na presença de Deus, em intimidade com Deus, a sós com Deus, ouvindo Deus. Nós precisamos de pastores que leiam a palavra, que buscam direcionamento na palavra. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. Nós temos que mergulhar na palavra, buscar esse conhecimento, mas nós também temos que estar inteirados no conhecimento secular. Nós temos que também estar inteirados no que está acontecendo no mundo, porque as pessoas hoje, elas têm muitas informações. Elas recebem informações a todo momento e nós temos que estar inteirados do que está acontecendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 a 12. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Quando nós lemos essa palavra, nós jogamos para os irmãos. Mas há pastor preguiçoso, há pastor que não trabalha e quer resultado, há pastor que não pensa em nada, ele só espera as coisas acontecerem, ele espera que o Espírito Santo e os anjos tragam as pessoas pelos colarinhos e colocam dentro da igreja. As coisas não acontecem dessa forma. Você quer ter resultado, nós queremos ter resultado, nós temos que arregaçar as mangas e ir para cima, levantar cedo, orar muito, buscar muito, ler a palavra, trazer um alimento sólido, um alimento poderoso para a vida do povo, despertar esse povo, e aí sim nós teremos resultado. Se nós ficarmos esperando, não vai acontecer nada. Nós temos que arregaçar as mangas, amados irmãos, e Deus vai fazer a parte dele. Como ouvirão se não há quem pregue? Diz assim a palavra, né? Como que a pessoa vai saber que existe uma igreja? Como a pessoa vai te conhecer se você não vai até ela? Como os membros vão se ativar se o próprio pastor não está ativo? Como os membros vão se animar se o próprio pastor está desanimado? Não tem mais perspectiva, não tem mais visão, não tem mais foco. Não tem mais alvo estabelecido. Preste atenção no que Deus está falando conosco hoje, irmão. É tempo de acordarmos para um novo tempo. Para um novo tempo. Deus se preservou para esse tempo que virá. E nós temos que acordar, despertar para esse novo tempo. Você tem que ficar inquieto quando você, em um dia, não sente a presença de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida da presença. A presença de Deus tem que estar em nós. De maneira que quando nós vamos andando pela rua, alguém olha de longe e diz: ali vem um santo homem de Deus.
Deus quer nos levantar para fazer diferença. Deus quer liberar unção sobre a tua vida que espalhe por onde você passa, assim como o apóstolo Pedro, onde ele passava, a sombra fazia diferença na vida das pessoas. Deus precisa, no pós-pandemia, de uma igreja unida com obreiros unidos. Nós aprendemos um pouco disso nessa pandemia, irmãos, o quanto a gente precisa um do outro. Às vezes a gente tem algumas diferenças, né? De opinião, de situação, mas quando a gente se vê numa situação difícil, a gente nota que nós somos todos irmãos, e que a gente precisa do outro, e que o outro precisa da gente, que o outro precisa ao menos de um telefonema. E aí, como que estão as coisas? Eu estou por aqui. Coisa que a gente talvez deixou um pouco de lado, porque estava tudo bem, estava tudo legal. Mas num momento de dificuldade a gente viu o quanto é necessária a unidade. 1 Pedro capítulo 4, no verso 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. O meu dom não é para humilhar o outro, é para ajudar o outro. Não é para pensar que eu sou mais do que o outro, é para servir o outro. Esse dom que eu tenho não é para se julgar maior do que o pastor, que ele não prega tão bem, mas ele dá estudo muito bem. Deus usa ele tremendamente nessa área. Deus está me usando para pregar, para servir a ele, assim como ele pode me servir também, me prestando um bom estudo. Às vezes ele não prega bem, ele não dá estudo bem, mas Deus usa ele nos dons espirituais, profecia, revelação, para servir os irmãos, e eu tenho que respeitá-lo como igual, e saber que há os diferentes dons, e o que o apóstolo diz aqui, para o bem dos outros, não para me servir, não para me orgulhar, não para eu me tornar uma pessoa arrogante, para eu servir o outro, para eu abençoar o outro. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 21 a 23, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus quer que nós vivamos em unidade. Para que nós possamos pregar unidade nas nossas igrejas, preste atenção. Para que nós possamos ter igrejas unidas, é necessário que o presbitério esteja unido. É necessário que os pastores estejam unidos. É necessário que os pastores estejam no mesmo propósito. Porque senão o que acontece aqui vai refletir lá. Porque você está sob uma cobertura, irmão. Nós temos o nosso presidente com a diretoria constituída. Nós temos o presbitério com a sua diretoria constituída. E quando você é recebido, você passa pela comissão lá, CPO, você é aprovado, você é ungido, você está sob cobertura desse presbitério. Então, à medida como você se relaciona com o presbitério, você vai ser abençoado no seu campo. À medida com que você é fiel ao presbitério, os membros da sua igreja vão ser fiel. A honra, a honra. O que nós podemos fazer então? Nós temos a necessidade de olhar para o outro com mais amor. A consciência de que estamos aqui por um pouquinho de tempo. Reconhecer o valor do outro e o ministério do outro. Não ficar falando pelas costas. Não ficar desprezando o irmão, o pastor, que tem menos conhecimento do que eu, ou que tem menos agilidade do que eu. Não, olhar para o outro como um igual, como um escolhido, como um chamado, como um ungido do Senhor. Valorizar o ministério do outro, reconhecer as fragilidades do outro. Todos nós somos falhos. Quem aqui nunca pecou? Quem ao menos nunca teve um pensamento impuro? Quem somos nós para avaliarmos o ministério do outro? Reconhecer as fragilidades do outro, como também sermos capazes de reconhecer as nossas próprias fragilidades.
as nossas próprias fragilidades. Pastores que sabem conduzir as ovelhas como rebanho de Cristo, tendo como um presente de Deus esse ministério que Deus te deu. Saber que quando é me dada uma igreja para cuidar, são vidas, não são escravos, não são subalternos que devem lhe prestar honras em todo o tempo. Não, a igreja é de Cristo. Eu não sou dono da igreja. Eu vou ficar à frente dessa igreja ou de qualquer outra igreja até o tempo que o dono dela determinar. Porque eu estou como servo. E como servo, o dono chega: meu servo, você não vai ficar mais aqui, você vai para ali. E eu obedeço e sigo. Eu não estou na posição de senhor, eu estou na posição de servo. Os obreiros devem saber entender seus lugares no reino. Os presbíteros não devem ser tão somente os fiscais ou olheiros do povo em relação ao pastor. Mas os presbíteros têm que ser auxiliares, homens de Deus, que levantem o seu pastor, que o sustentem, que levante os seus braços, que quando vê que o pastor está sedento, está com a boca seca, que não consegue mais ficar em pé, eles vão lá a qualquer lugar buscar um copo com água para dar para o seu pastor. Esse amparo ao pastor vai fazer com que o pastor tenha uma vida mais tranquila e um ministério mais eficaz. Os obreiros da igreja local têm que constantemente buscar a paz e viver a paz, demonstrando que a liderança daquela igreja está unida e consciente do propósito de Deus para cada um. Hebreus capítulo 13, no verso 17. Obedeçam aos seus líderes, sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Se a Bíblia ordena que nós temos que obedecer os governantes nesse sentido físico, material, imagine as lideranças eclesiásticas das igrejas, que está diretamente ligada a Ele, diretamente ligada com os céus. No presbitério, a diretoria deve se empenhar a favor do cuidado dos pastores em suas necessidades nas igrejas locais e familiares, assim como suas necessidades emocionais e espirituais. Em contrapartida, os membros do presbitério têm que honrar as atribuições da instituição no que se refere à participação e na honra para com a sua diretoria constituída. À medida que nós cumprimos os princípios, que nós honramos esses princípios, nós somos abençoados. Os obreiros que mais sofrem no campo são aqueles que não seguem direcionamento, que não são participativos, têm grandes dificuldades no seu ministério. Mas aqueles que obedecem o princípio da honra às autoridades constituídas por Deus, esses são abençoados. Os pastores, amados, os pastores devem respeitar os seus amigos quando há transição de igreja, não falando mal do outro que saiu da igreja, mas prestigiando, aferindo-lhe honra devida. Se nós pastores não nos honrarmos, respeitarmos e ajudarmos uns aos outros, quem o fará? Tem pastor que chega de novo na igreja, e aí logo chega, né, os bajuladores, né? E vem, e a primeira coisa que eles vão fazer: agora vai, pastor, agora essa igreja vai. Aquele que estava aqui, misericórdia. E aí tem pastor que vai dando corda. Faz isso não, irmão. Corta na teia. Se for preciso dar um tapa na careca do irmão, você dê. Irmão, se liga aí. Eu estou vindo aqui para um novo tempo. O que passou, passou. Todos nós acertamos e erramos. O negócio é daqui para frente. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? É isso que nós temos que fazer. Nesse tempo pós-pandemia, Deus quer uma igreja que continue pregando a renovação de propósito. A igreja precisa voltar ao seu primeiro amor. Precisamos ver as coisas como Cristo via, ter a mente de Cristo e agir como Ele agia. Paulo vivia esse amor, ardia nele. E lá em Gálatas capítulo 2, no verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a
pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não estou vivendo mais minha vida, eu vivo a vida de Cristo. É necessário levar o povo a ter uma paixão pela igreja, e não digo igreja local, eu digo igreja de Cristo. Ter uma paixão pela noiva, gostar de estar com os irmãos, de estar unidos, de estar inseridos. Nós temos que ensinar isso ao povo, irmãos. Alguém disse assim: mas eu sirvo a Deus em casa, eu assisto o fulano lá na televisão, eu oro em casa e está sendo uma bênção, eu até mando o meu dízimo. Não existe crente sem igreja, não existe filho de Deus sem estar inserido no corpo. Nós temos que pregar isso, irmãos. Enquanto os outros estão pregando heresias por aí, você tem que pregar que a igreja é o corpo de Cristo. E para ser salvo, tem que estar inserido no corpo de Cristo. Ninguém vai ser salvo se não estiver inserido no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem alguns defeituosos? Tem sim, mas estão sendo sarados. Nós temos que ensinar a igreja, os membros, os irmãos que nós vamos ganhando para Jesus, que eles têm que amar primeiro a Cristo e depois a igreja. Eles têm que ser apaixonados pela igreja. Primeiro a Cristo, depois a igreja. E estar inseridos nesse corpo. As pessoas da nossa comunidade precisam viver esse amor ardente, tanto por Cristo e pelas pessoas, como também pela igreja. A igreja precisa redescobrir seu chamado. Precisa entender que foi vocacionada por Deus como atalaia ao mundo. O caminho para a renovação da igreja passa pela estratégia da firmeza doutrinária. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Não venha com modismo, não venha com acoplações diferentes, fora da palavra de Deus, que não vai levar a lugar algum. Daqui a pouco nós vamos ficar perdidos. A igreja vai perder a sua identidade e nós não vamos nos achar. Continue naquilo que vocês aprenderam. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora aprendi uma coisa nova. Olha aqui, quem não entrar nessa está fora. E agora eu vou... Irmão, como é difícil começar a igreja de novo. Perde membro, para você ver quanto é difícil você colocar um membro de volta. Continua naquilo que você aprendeu. Aleluia. E Deus vai te abençoar. Pós-pandemia, nós precisamos de uma igreja que prega renovação espiritual. O que nós somos? Igreja presbiteriana acomodada. É isso? Nós somos igreja presbiteriana renovada. E a nossa dinâmica devia ser essa. Tudo nesse mundo que tem vida, necessariamente precisa se renovar, porque é renovável. Mas nós somos tendenciosos a cair na rotina, nos acostumarmos com as coisas, e até mesmo com as coisas de Deus. Nós não podemos viver do passado. Tem obreiros que olham para o passado e vivem contando o que Deus fez no passado, o que Deus fez antigamente, ou como ele era usado por Deus antigamente, ou como ele era uma bênção antigamente, como Deus usava ele em revelações, em profecias e na palavra antigamente. Agora ele não conta nenhuma experiência de vida com Deus, diferente, algo extraordinário, algo íntimo. Esse obreiro com certeza está precisando ser renovado, está precisando de renovação. E o verdadeiro renovo nasce de um ato de conscientização, não de um momento de emoção, ou momentos esporádicos de emoção, rajadas de línguas estranhas esporadicamente, mas sem experiência alguma, sem nada para contar. Porque o povo renovado, irmãos, eles vivem de experiência. Nós vivemos de experiência. O povo renovado teve experiência com Deus. E às vezes a gente fica lembrando em movimentos de Deus, coisas extraordinárias de Deus nesse longo tempo. Pessoas caindo endemoniadas, libertações extraordinárias nos lares, nas casas, revelações de Deus, aquela coisa toda que Deus está nos chamando para esse novo tempo, para reativar isso. Para reativar.
Nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver de emocionalismo. Mas nós temos que conscientizar as pessoas de que elas precisam se encher de Deus. De que elas precisam se encher do Espírito Santo. E isso tem que ser um gotejar. Isso tem que ser um gotejar, porque daí vai crescendo, vai nascendo, vai fortalecendo, vai frutificando. Deuteronômio capítulo 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deus quer fazer coisas novas. Nós temos que ser renovados, irmãos, antes de sermos deteriorados. Deus quer levantar essa igreja, esse presbitério, esses pastores, nesse tempo. O único caminho para se renovar espiritualmente é a dedicação ao trabalho de qualidade na obra de Deus. Não adianta crente passar dias jejuando, orando, esperando um renovo espiritual, sem se posicionar. E para que os crentes possam se posicionar, nós temos que fazer como o versículo que nós lemos. Nós temos que fazer com que isso fique gotejando no coração e na mente deles. E isso vai trazendo renovação, despertamento. E aí eles vão buscar os dons espirituais. E aí eles vão querer se envolver nos trabalhos da igreja de qualidade. O que nós estamos passando nos dias atuais? Falta presença, falta fogo, falta paixão. Porque quando há renovo, nós não precisamos mandar ninguém fazer nada. Eles vêm perguntar para a gente, o que tem que fazer aí, pastor? Eu quero me envolver, eu quero fazer alguma coisa. Deus está me inquietando, Deus está falando comigo, eu preciso me envolver nessa obra. Glória a Deus. Quando percebemos que um crente está se renovando ou está renovado, é quando esse crente se mostra ativo na obra de Deus. Às vezes ele não fala línguas estranhas, ele não profetiza, ele não sai de aviãozinho na igreja, mas ele é envolvido. Ele é envolvido com o reino, ele está junto com o pastor, ele está junto com a liderança, ele quer fazer alguma coisa. Assim, nós percebemos que a árvore está se renovando através das suas folhas, das suas flores e os frutos. Deus quer levantar essa igreja, irmão. Os crentes renovados recebem os dons espirituais à medida que se disponibilizam na obra de Deus, pois os dons espirituais são ferramentas para esse desempenho. Não adianta Deus dar um dom de profecia para um irmão que vai ficar para ele, está envolvido na obra de Deus. Um dom de curar para alguém que não está envolvido em nada. Deus só vai liberar dons espirituais na igreja quando a igreja estiver envolvida de verdade. E para a igreja se envolver, depende de nós o gotejar, a conscientização de que o povo precisa se renovar em Deus, de que o povo precisa do fogo, de que o povo precisa da unção, de que o povo precisa ser apaixonado por Cristo, de que o povo precisa ser apaixonado pelas almas, de que o povo precisa ser apaixonado pela noiva. Devemos ser pastores e obreiros que continuem pregando a renovação, empenhados na obra, destemidos, com ousadia e com muita unção de Deus.